Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Devi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar convosco, tendo hoje mais uma oportunidade de nós estarmos meditando na santa e bendita palavra de Deus. Quero pedir aos irmãos que revejam as vossas notificações, os sinos aí, sempre acionando para que vocês não percam os vídeos, comentando, compartilhando, divulgando o canal Bíblia em Foco. Outra coisa, eu agradeço a Deus do fundo do meu coração, todas as pessoas que têm contribuído com o meu ministério, de uma forma ou de outra. Seja espiritualmente, seja financeiramente, porque nós precisamos do apoio dos irmãos, tanto espiritual como financeiro, para o nosso canal continuar sempre na ativa, para os nossos projetos que temos agora, doravante, também acontecer. Eu rogo as orações dos irmãos em favor da minha pessoa, da minha esposa, da minha família também, para que nós possamos juntos vencermos através da oração. Queridos e amados irmãos, eu gravei alguns assuntos há uns anos atrás no canal relacionado ao que eu vou falar hoje. Hoje eu vou falar sobre o cantor, a estrela gospel J.A. Não tem como nós deixarmos passar batido ou não fazermos comentários sobre a situação que ele se encontra hoje no momento. Alguns youtubers gravam vídeos sobre veja o triste fim de J.A. e tantas outras matérias. E tem alguns youtubers que ficam queimados, ficam feridos e tentam ir lá defender a pessoa do J.A. como se tudo que ele estivesse fazendo está sendo correto. Porque hoje existem pastores e pessoas dentro e fora da igreja que são liberais ao extremo, mas ao extremo tão grande de concordar com a libertinagem, com toda a desgraça que fere a santa palavra, que fere a Cristo, que fere o Evangelho. Nós vamos sim concordar 100% que o J.A. está 100% caído. É um triste fim de alguém que um dia se apresentou como cantor evangélico, como alguém que se apresentou levando a santidade de Cristo, a bandeira da paz, o Evangelho de Cristo, a pureza da graça. Então está assim caído, e não somente caído, está caído e decaído e destruído espiritualmente, de uma forma tão difícil até de voltar. É complicado, meus irmãos, o que as pessoas fazem com as suas vidas e com aquilo que Deus deu para eles, que eu não diria ministério de louvor, mas o talento que Deus deu de engrandecer e de cantar para Deus. Uma coisa eu disse em um vídeo anterior meu e gerou muita polêmica. Tem pessoas que ainda defendem essa tese de cantores evangélicos que está em rede televisiva, em canais de televisão, indo lá cantar, apresentar o seu trabalho. Bom, eu falei há muito tempo atrás aqui num vídeo e as pessoas ficaram bastante revoltadas, que o cantor evangélico não precisa do Raul Gil, não precisa do antigo Clube do Bolinha ou dos programas que hoje ocupam, o Clube do Bolinha, o Faustão, o Raul Gil e tantos outros apresentadores que apresentaram programas do âmbito secular, tais como a Xuxa e tantos outros apresentadores, o Gugu, o Liberato que partiu e tantos outros. A igreja não precisa disso, mas alguém taxou que o Raul Gil fosse uma ponte, um canal para levantar homens e mulheres de Deus para a nação, para cantar e louvar. Isso é mentira. Tanto é que o cristão não precisa nem dos Gideões missionários, que era uma obra dentro da igreja. Entenda bem que era uma obra que não era secular, mas que era uma obra que agia de uma forma incorreta. Da onde nasceu o J.A., entendeu, meus irmãos? Nem dos Gideões eu concordo que Deus precisa de tal evento A ou evento B para levantar cantores e pregadores. Quem levanta cantores e pregadores é Deus. Quem os capacita e quem os faz conhecido, não famoso, porque existe a diferença entre famoso e conhecido. O cantor famoso, o pregador famoso é uma celebridade. O cantor reconhecido por Deus, o pregador reconhecido é alguém que está fazendo a obra de Deus. Então Deus não precisa de evento A ou evento B, ou de um canal de televisão ou de um programa de Raul Gil para levantar cantores. Então por isso que esses cantores caíram, porque eles não foram levantados 100% por Deus. Eles foram projetados, muitos deles, pelo programa do Raul Gil, pelo próprio Raul Gil. E quem é que não sabe qual é que é a tarefa do Raul Gil desde décadas na televisão, se não é envolvido 100% com o mundo da música secular? Então o que aconteceu é que eles ajudaram a secularizar a música que era para ser cristã. Bom, falando sobre o J.A.,
essas polêmicas aí com ele vêm se estendendo há tempo. A gente se lembra desde que ele era pequenininho, lá menino, bem pequenininho, lá nos Gideões Missionários, andando lá por volta do altar, e aquilo ali parecia para mim que já não tinha nada a ver, aquele menino andar ali atribulando em volta do altar ali. Aí eu dizia, mas deixa lá o menino, deixa, olha no que deu. Um menino, uma menina para crescer no evangelho, não precisa estar em volta do altar ou se apresentando como um mega star da música evangélica ou do evangelho. Sinto muito em dizer. E eu me lembro muito bem da época em que o José Sartir, o pregador colombiano, levantou ele no colo e colocou em cima do altar e profetizou para ele. Inclusive, José Sartir era um grande amigo do finado pastor Luiz Antônio, que aqui nós trabalhamos junto por 12 anos, aqui junto eu e ele. Então a gente conhece muito bem a história desses cantores, a projeção desses cantores, a forma que eles apareceram, como apareceram, desde a Lauriette até os mais jovens. A gente sabe como é que eles apareceram, a gente sabe como é que eles vinham aqui, como é que eles se portavam há 20, 30 anos atrás, doutrinariamente falando, como que eles se portam hoje, a forma que eles cuidavam da família deles no passado, a forma que eles se apresentam em família hoje, na sociedade. A gente sabe tudo isso, porque a gente viveu ao lado de pessoas e fez a obra no meio de pessoas que exerciam e exerciam esses ministérios aí do louvor e pregação. Então a gente sabe muito bem que cantavam para Deus, porque na verdade ministério não existe. As igrejas que forçam e fica até na força da tua expressão, da tua palavra. Tá entendendo, meus irmãos? Então o J.A., ele, a princípio, quando ele era aquela criancinha, aquele menininho lá nos Gideões, a gente dava a entender para os irmãos que ia dar algo muito grande ali. Por isso que eu digo para vocês, meus irmãos, vocês que são pai e mãe, vocês que são pastores, vocês cuidem da vida das crianças, dos filhos de vocês, acompanhem tudo, ajude a criança a crescer com caráter espiritual forte. Não deixem a criança, principalmente se ela canta ou se ela está fazendo alguma coisa ali na igreja, sozinho, sem acompanhamento, sem formar e moldar o caráter dessa criança. Essa criança vai contar uma história daqui a um tempo que ela estava ali porque era obrigado por vocês, porque ela não sentia prazer em estar ali, que ela cantava porque os pais levavam, obrigavam. Então é uma diferença de quem Deus levanta para aquele que está cantando para agradar pai e mãe, ou daquele que está cantando para agradar noiva, noivo, marido e mulher. Os levantados por Deus, os chamados por Deus, eles não cantam para agradar ninguém, eles cantam unicamente para agradar a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, vocês cuidem muito bem, acompanhem a vida dos filhos de vocês, porque não é porque está dentro de um salão, porque está dentro de uma igreja, ou porque está cantando ou pregando, que ele está 100% correto e o caráter dele formado. Às vezes ele está fazendo aquilo ali por uma imposição, ou até mesmo Deus o chamou, mas ele já perdeu o rumo daquilo que ele estava fazendo, e os pais estão ali levando aquilo como, usando aquela criança ou aquele rapaz como um ponto de ganho dentro da igreja, ou como um mega star para atrair bens financeiros para a família deles. Esse rapaz, esse menino, ele sugou toda a igreja e agora saiu fora. Sugou os irmãos, ganhou altos cachês, fez muitos shows, fez muitas lambanças e hoje ele saiu fora. Então lá, quando ele era pequenininho, lá nos Gideões, em volta do altar ali, junto no meio dos pregadores, cantores famosos, ele pôde formar uma personalidade assim no meio de celebridades. E quando a gente poderia até querer acreditar que aquilo ia dar em alguma coisa, era naquela época. Depois que ele foi manifestar o que ele tinha aprendido lá, então ele se revelou verdadeiramente quem ele era. Por que eu digo isso? Porque ele não está bagunçando hoje com a vida dele, com o evangelho, está bagunçando há muito tempo. É que as pessoas no evangelho são desse tipo de deixa para lá, não vejo mal nisso, não tem problema nisso, no que mal vai dar nisso aqui, e as coisas vão andando. Mas na verdade já faz tempo que esse J.A. está bagunçando com o evangelho. Primeiramente ele aparece aí, eu vou dizer, mas não vou dizer muito em sequência, mas assim, o que mais marcou, primeiramente ele aparece em volta de uma roda de macumba, num despacho na beira de uma penha. Ora, as pessoas questionam, não é ele, não é? Claro que é, meus irmãos. Então quando o noticiário notifica verdadeiramente as pessoas, não adianta querer duvidar, não querer acreditar. Eu quero dizer para vocês que essa igreja da atualidade, esses cantores da atualidade, pregadores da atualidade, eles não têm compromisso com Deus. Não tem. Se eles tiverem compromisso com Deus, eles não iam fazer o que eles fazem. Se eles tivessem verdadeiramente compromisso com Deus, com a palavra, não fariam o que faz. Isso é notório, isso é verídico, isso é fato. Vocês estão entendendo? Como que uma pessoa que serve a Deus não anda no temor da graça de Deus?
Como que uma pessoa que se diz cantor ou pregador vai andar bagunçando, fazendo lambança, entrando em celeumas e mais celeumas dentro do Evangelho de Cristo? De forma alguma. Então ele aparece ali numa roda de macumba, num despacho de saravá. Depois aparece com as suas calças jeans toda desfiada, retalhada, rasgada. Depois começa a aparecer com indumentárias diabólicas que nem cantores de rock, se não for da pesada, usa. Então vocês começam a perceber que tudo que se prega aqui faz sentido. O que as pessoas querem é sair dos usos e costumes santos, sagrados da palavra de Deus, querem sair de uma indumentária sagrada que um cantor, um pregador da palavra de Deus tem que usar. Vocês entendem? Então eles começam a extrapolar. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas que dizem que Deus não tem nada, que Deus não tem interesse nenhum no corpo, na doutrina do corpo, são pessoas que não têm comprometimento com Deus. Eles querem andar de qualquer jeito, vestido de qualquer jeito, fazendo o que bem entende, vivendo da forma que quer, fazendo tudo o que querem. Isso é as pessoas que são certamente contra as doutrinas da palavra de Deus. Então ele aparece naquela roda de macumba, naquele despacho lá, que foi notório nas redes sociais. Depois ele aparece dentro de um carro, alcoolizado, já estava já com problema de álcool, alcoolizado, dentro de um carro, bebendo e zombando no bico de 1 litro de uísque ou de 1 litro de martini, não deu para perceber direito, mas estava bebendo como os mundanos da vida secular bebem noitadas por aí afora. 3, 4 pessoas dentro de um carro, zombando da palavra de Deus, você entende? Como faz aí alguém que sai de uma balada na madrugada, aí 3, 4 rapazes mundanos que não tem compromisso com Deus, bebendo no bico um com o outro e fazendo zoeira. Então ele aparece dentro desse carro, alcoolizado, bebendo, zombando de línguas estranhas. Aí lá, as meninas que estavam ali, não me lembro direito, também não me interessa, mas eram pessoas até bem conhecidas também, zombando com ele das línguas estranhas. As meninas perguntando como é que era, quando ele estava no foco do culto, como é que era aquelas expressões pentecostais, papai, e aí ele vai e zomba das línguas estranhas. Quer dizer, a pessoa, para chegar num nível desse tão baixo, descer tanto a bancarrota, para ficar zombando daquilo que um dia ele exerceu, daquilo que um dia ele viu, notoriamente na frente dos olhos deles, vários pastores corruptos, mas também viu alguns pastores verdadeiros, e ele fica ali zombando daquilo que ele sabe, só ele tem noção, que os demais ele quer porque sabe que é jovem, que não tem compromisso com Deus, e até alguns jovens da igreja. Jovem é o seguinte, eles querem achar que eles extrapolaram, que eles rebentaram, que eles fizeram o que ninguém faz, que eles rebentaram os paradigmas, zombaram das línguas estranhas, zombaram do pastor bobalhão, zombaram de... Isso é o que muitos jovens gostam de fazer, e ele estava ali junto, zombando das línguas estranhas. Então o fim dele, claro que era trágico, só bobo, o ignorante, para não entender que Deus ia tratar com ele. Só bobo. E o tratar de Deus, ele às vezes é escandaloso. Deus expôs Davi na frente de Israel todo. Então tem muita gente aí que está se tornando homossexual, lésbica, tem outros que estão se tornando aí presos, estão passando pela vergonha de um registro, de uma cadeia. Outros estão passando por a vergonha de se tornar um homossexual, uma lésbica, porque pro evangelho isso é vergonhoso. Cada um faça o que bem quiser da sua vida, mas pro evangelho, ninguém vai me dizer que isso aí tem algum sentido de graça ou de benevolência, porque não tem. Então, o que acontece? O camarada zombar bebendo das línguas estranhas, mas ainda tem gente que acreditaria que ele poderia se levantar. Aí vem os canais seculares aí, querer dizer que ele está fazendo algo novo, que engula quem quiser, que não sei o que tem, pessoas de dentro do evangelho, ou pessoas que saíram do evangelho. Não, ele não está fazendo algo novo, ele está fazendo algo que é uma vergonha, que ele vai se afundar cada vez mais, porque não tem nada de novo e nada de bonito em alguém se tornar homossexual, alguém fazer uma transposição de sexo. Vocês estão entendendo? Não tem nada novo nisso e nada de salutar ou saudável nisso aí. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, depois disso aparece ali fumando maconha, vocês estão entendendo? Zombando, fumando maconha, bebendo, zombando no carro, depois fumando maconha, com um grupinho de pessoas, e tá cheio de jovens dessas igrejas liberais, tais como a Batista, Assembleia de Deus, e tinha muito jovem corrupto, que vinha muito desse sistema por morar em cidade, em lugares mais simples da cidade, favela. Na IPDA tinha muita gente que vinha ali fumar maconha. Tem muita gente que não saiu dessa prática nojenta do álcool,
e da maconha, da sujeira, da cocaína dentro dessas igrejas. Ainda existe isso aí, porque essas pessoas não buscam um alívio para a sua alma, um prazer em viver em Cristo. Essas pessoas, o prazer deles está nas coisas dessa vida, nessa ignorância, porque só o ignorante mesmo para trocar algo que Deus tem para ele tão bonito, tão grande, por uma vida tão pequena, tão medíocre e tão desgraçada como essa. Vocês não... Então era óbvio que ia chegar nesse triste fim. Então alguém diz, não, ele está fazendo algo, aí alguém dizendo assim, um grande canal no YouTube que analisa a voz aí, que o rapaz era da igreja que é aqui do estado do Rio Grande do Sul, Leandro Voz, analisando a voz dele, dizendo que ele continua cantando demais, ele não está cantando nada. Tá entendendo? E cantar ele vai cantar porque ele nasceu com a voz, com talento, mas a unção, na voz de alguém, ou a voz preparada para cantar hinos que a pessoa se envolve com o mundo, ele perde. Tanto é que o Elvis Presley, vou dizer para vocês o mito da música aqui, para vocês parar com essa celeuma de querer saber tudo e não sabem nada, né? O mito da voz, que era o Elvis Presley, um dos maiores cantores que a Terra já teve em voz, quando ele estava na igreja, ele cantava com unção. Quando ele foi para o mundo, ele continuou cantando, porque ele recebeu o talento, mas a gente percebia que ele não era mais aquele mesmo cara. Vocês estão entendendo? Perdão, meus irmãos. Então a mesma coisa Whitney Houston, quando ela cantava no coral lá da Batista, ou lá da igreja dela no começo, lá, ela tinha um vozeirão extraordinário. Ela continuou tendo voz no mundo, continuou, mas ela foi tendo uma vida desgraçada. Ela nunca mais teve a mesma voz e o mesmo talento que tinha dentro do santo evangelho, porque a voz de quem canta para Cristo é embaçada por unção. E unção não é algo que a gente compra na bodega ou que a gente vende, é algo que está imbuído dentro da santificação ao evangelho de Cristo. E quando eles saíram, eles cantavam com talento, com as técnicas vocal que sempre tiveram, mas não cantavam com unção. A mesma coisa aconteceu com esse menino aí, que ele cantava muito, claro que cantava, mas ele foi crescendo, a voz foi mudando, e junto com a mudança da voz foi perdendo a unção que tinha, porque quem não tem compromisso com Deus e comprometimento, não tem unção. Que a unção é algo que se manifesta na hora que a gente está debaixo da santificação. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então não adianta alguém vir analisar, alguém querer ser liberal ao extremo. E outra coisa que eu vou dizer para esses canais que analisam voz, que estão analisando voz de cantor evangélico, que estão fazendo trabalho no YouTube, seja Leandro, seja Paulo, seja Pedro, seja quem for, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês têm o costume de querer diminuir cantores que nasceram na igreja e colocar os estrelão do mundo como os maiores. E eu vou dizer para vocês, os melhores cantores nasceram dentro da igreja. Os cantores que fizeram história no mundo nasceram dentro da igreja. Então não venha diminuir o evangelho e a igreja. Porque esses cantores da vida secular, às vezes, não cantam bulufa nenhuma. Vocês estão entendendo? A grande maioria desses cantores que estão atuando na vida secular, não ser os grandes lá, os raízes, os camaradas que nasceram na simplicidade no passado, a grande maioria desses cantores não cantam nada. Aqueles lá cantam ainda, tem talento, mas a grande maioria não tem o talento que os cantores nascidos dentro da igreja têm. Isso eu te provo. Isso eu te falo um instantinho. Michael Jackson nasceu dentro de uma seita, Testemunho de Jeová. Tinha um vozeirão. Os cantores nasceram dentro das igrejas pentecostais e tradicionais, como Elvis Presley, Whitney Houston e umas centenas de milhares deles. Vocês podem analisar que são os melhores cantores que fizeram história no mundo. Vocês entendem? Então, meus irmãos, era visto que quem vira as costas para Deus vai se ferrar. E era visto, quem é que não via que quando ele começou a mudar o seu perfil, o seu visual, ele queria alcançar uma figura de Michael Jackson, o J.A. Isso era visto. Talvez quando ele cantava naquela voz dele no passado, ele já tinha uma ideia de alcançar a carreira e a musicalidade de Michael Jackson. Tanto é que é nisso que ele vai se inspirar hoje. É nisso que ele vai fazer transformismo, roupas, adereços para as mãos, para o pescoço, para a cabeça, enfim. Por quê? Porque o mundo estava no seu coração. Não era a igreja. Não era o cristianismo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Não era. Não era o cristianismo. Não era a igreja de Deus. Não era a santificação da sua alma. Ele já tinha algo dentro de si que só faltava explodir. Está cheio de gente na igreja que ele vive ali, mas ele não tem o evangelho. Ele vive aquele contexto, mas ele está cheio de coisas para fora que tem que voar para fora. E quando ele não tiver um tratamento daquilo ali, ele vai acabar explodindo aquilo, colocando para fora o que verdadeiramente ele é. Porque ninguém consegue enganar a Deus ou ficar dentro de uma igreja enganando as pessoas o tempo todo. Mesmo seja uma igreja mundana, carnal. Porque quando os homens não tratam mais a causa do evangelho,
Deus expõe ao ridículo as pessoas. Por isso que eu não congregaria numa igreja dessa. Porque eu não ficaria numa igreja como essa, mas nem um dia, nem uma semana, porque eu não gosto de pessoas libertinas, mundanas, profanas, de pessoas que não defendem a sã doutrina do Evangelho. Não gosto, meus irmãos, não consigo conviver com pessoas assim. O Evangelho é compromisso, o Evangelho é defesa, o Evangelho é apologético, o Evangelho é pregar contra o pecado. É para isso que nós somos chamados, senão não teria interesse nenhum e graça nenhuma em nós estarmos aqui. Vocês entendem? Então era visto e óbvio que ele ia acabar desse jeito. Mais recentemente, há um tempo atrás, ele aparece cantando vestido de mulher. Vocês estão entendendo? Calças rasgadas. Começou a cair o braço e ficar nessa altura assim, no trejeito de alguém que está deixando de ser verdadeiramente um homem másculo, aderindo a um sistema de homossexualidade. Vocês estão entendendo? Ele apareceu ali. E aí todo mundo, ele apareceu cantando. O povo da mídia para quê? Alguém que sumiu do contexto do evangelho, a igreja não pode consumir. Cristão não pode consumir material fraco, sem unção, sem graça, de gente que quer rebuscar ali para fazer mais um dinheiro para depois saltar para a carreira secular. As pessoas... Hoje em dia o cantor secular também, ele migra do evangelho, do mundanismo dele, da carnice, da podridão, das noitadas, da sexualidade, das traições da esposa, e vem para essas igrejas e aparece que nem o pastor Martini, você não fez um podcast com o Luciano da dupla Zezé de Camargo e Luciano, e o Luciano se apresentando como cristão, como alguém transformado, como alguém renovado, e os cristãos lá, até alguns que vêm comentar no meu canal aqui lá, batendo palma lá para eles. Como o Luciano aceitou a Jesus, aceitou Jesus nada. O Luciano estava no show dos amigos há 2 semanas atrás, cantando ao lado de Zezé, de Leonardo, que o Leonardo é um poço de bebida alcoólica, o Eduardo Costa, todos eles, bebendo ali, andando com eles, companhia deles, Chitão e Choró. Quer dizer, meus irmãos, a gente não está aqui para condenar Zé de Camargo, nem Luciano, nem Chitãozinho, nem Choró, mas vocês sabem o contexto de vida deles, não tem nada a ver com o evangelho. Aí vem um Martini, um pastor daquele tipo, com podcast, ouvir as besteiras do Luciano e aceitar e passar para a igreja brasileira que o Luciano está convertido. Meus irmãos, que a mãe do Luciano está convertido, que a mãe dos Mamonas nasceu na igreja, mas a gente lembra que ela veio defender os seus filhos que zombaram do evangelho de Cristo. Você entendendo? A mesma coisa agora, não interessa se a mãe do Zezé de Camargo é famosa ou quem quer que ela seja. Igreja é igreja. Igreja é lugar de vida transformada. O Luciano não tem uma passagem por transformação, porque quem tem a sua vida transformada vira as costas para a vida pregressa. Rejeita o que viveu no mundo. Vocês estão entendendo? Abre mão. Vocês veem que quando Jesus se encontrou com o Zaqueu lá na figueira, que o Zaqueu não conteve o poder de Cristo lá quando subiu a figueira, Jesus desce depressa daí que nós vamos tratar. Jesus foi à casa de Zaqueu. Quando ele se encontrou pela primeira vez, que ele sentiu a presença, o olhar de Jesus, a vida de Jesus, como Jesus se portava, o que Zaqueu fez? Zaqueu retrocedeu 100% naquilo que ele fazia, virou, deu uma meia volta, fez uma volta completa e tomou outra direção. E além de tomar outra direção, como é que diz assim, sentiu náuseas da sua vida passada, sentiu o nojo da vida que ele tinha enganando as pessoas, logrando as pessoas, ludibriando as pessoas, e foi devolver para as pessoas aquilo que verdadeiramente ele tinha tirado das pessoas. Então isso é uma conversão. Isso trata de uma conversão. Agora, camarada conversa, fica cantando, fazendo shows no mundo, ganhando milhões, vem para a igreja, faz show na igreja, daqui a pouco grava um disco para os bobalhão da igreja, com a voz fraca e cansada nos discos da igreja, e com um vozeirão lá no mundo, cantando de dupla. Meus irmãos, não sou contra quem quer que seja se converter. Agora, se a pessoa se converteu, ele tem que mudar de vida. E essas conversões do evangelho atual são falsas. Porque conversão é mudança de vida, é regeneração, é reconciliação, é limpeza, é arrependimento. Quem é que se arrependeu do que vivia, do que faz? Não, eles simplesmente dizem que são convertidos, vêm para aí e fazem o que quer, essa igreja aceita. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você não lembra que uns dias atrás a Bruna Marquezine estava fazendo campanha missionária junto com a Sasha, filha da Xuxa, dando uma de convertida, seja para o evangelho da Batista, para o evangelho carismático católico? Que convertido o quê? Que convertido? O que é conversão na mentalidade dessas pessoas, no conceito deles? Não entende mais nada e querem vir enfraquecer a igreja, o evangelho de Cristo. Não, o evangelho de Cristo é diferenciado. Então era visto que ia dar nisso aqui. Ele apareceu cantando, vestido de mulher, calça rasgada, trejeitos, braços diferentes. E eu quero dizer aqui para vocês, a Bíblia condena a homossexualidade desde os tempos remotos da casa de Ló.
Vocês estão entendendo? A Bíblia condena a sodomia, e homossexualidade, lesbianismo é sodomia. A Bíblia condena essas práticas de sexos iguais, praticando imoralidades na presença de Deus. A vida secular pode fazer o que quiser, a mulher pode casar com quem ela quiser, o homem pode casar com o homem que ele quiser, fazer o que quiser com a lei terrena, mas diante de Deus, isso é prática abominável. E não adianta querer prender, querer cercear, querer matar. Querem viver essa vida, vivam, mas não venha dizer que isso é normal para como um casal hétero, como uma família construída, de forma alguma. Então, meus irmãos, vocês têm que entender isso. Isso não são práticas de Deus. Vocês entendem? E eu gostaria de deixar isso bem claro, que isso é condenado pela Bíblia. Pela Bíblia. A Bíblia vai dizer lá no tempo dos reis, usando como exemplo os homossexuais como os rapazes escandalosos. Quem conhece Bíblia sabe. Você sabe. Quem conhece Bíblia sabe que isso nunca deixou de existir, mas isso sempre foi uma prática fora dos padrões da sociedade, fora daquilo. Mas como nós estamos vivendo uma sociedade caída, decaída, estamos no final dos tempos, então isso agora está ganhando força, e uma força sobrenatural. Que quando eu dizia 10, 15 anos atrás que isso aí ia afetar, alguém dizia, não, cada um... Quantas pessoas da própria família, da vida secular, diziam, não, cada um vive o que quiser. A vida é dele, ele vive a vida dele. Para lá e eu a minha para cá. Mas se fosse, eu bateria palmas, mas não é. Ele não vive a vida dele para lá, ele vive a vida dele para lá e vão aumentando em número de pessoas e vai aumentando em número de casais e aí vão pressionar os casais héteros e a família tradicional. Vocês estão entendendo? Vai afetar de uma forma ou de outra a sociedade, enfim, o plano divino, o plano de Deus para a família afeta de uma forma ou de outra, criando leis, ideologias e tantas coisas erradas. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então é muito sério. E apareceu também em muitos vídeos revoltado com os cristãos, falando mal dos cristãos daí, xingando os cristãos, malhando os cristãos, xingando, dizendo que os cristãos vivem numa bolha. Vocês estão entendendo? Numa bolha quem vive é esse grupinho. Cristão não vive em bolha. Cristão espalhou-se pela terra durante séculos e séculos. Vocês estão entendendo? Ninguém vive em bolha, não. Nós vivemos na realidade de Deus. Nós vivemos com os pés no chão. Nós não vivemos dentro de uma bolha, aceitando qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de coisa, de forma alguma. Nós não vivemos num movimento fechado, achando que estamos presos a uma ideologia de homem. Nós vivemos debaixo da lei divina. Então quem está numa bolha é esses poucos que estão querendo introduzir sorrateiramente esse tipo de atitude aqui na sociedade brasileira, e por que não dizer no mundo? Porque agora ele fracassou para a igreja, ele vem com a nova roupagem, entra na vida secular e aparece lá em cima. Porque o mundo dá sucesso e o diabo levanta essas pessoas que se revoltam contra o evangelho e que extrapolam. O que seria melhor hoje? Da forma que ele está se vestindo? Praticamente igual a Anitta. O que a Anitta tem para oferecer para o Brasil e para o mundo? A não ser sensualidade, desgraça e sexo explícito e imoralidade através de seus videoclipes. Vocês estão entendendo? Então a mesma coisa ele vai fazer. Vai seguir uma carreira aí em cima da pessoa do Michael Jackson, que já se foi, querendo trazer a avó de quando o Michael Jackson talvez pertencia lá à família Jackson, e pronto. Vai ser isso que vai acontecer. Então, meus irmãos, ele aparece revoltado com os crentes, e para mim encerrar o meu vídeo, no último vídeo que ele aparece na internet, ele aparece com uma transposição de sexo, conversando com uma menina lá, um diálogo sem graça, que a gente não pode nem entender que um dia aquilo teve em cima do altar de uma igreja. Por isso que eu te digo que tem pessoas e conversões da Assembleia de Deus que eu fico duvidando até hoje, desses últimos anos da Assembleia de Deus, e eu não consigo entender. Parece que ele nunca conversou e nunca teve no meio dos cristãos, ali conversando você escuta com a linguagem de gíria, né? Palavrões e gíria, tá ali falando uma linguagem de gíria ali, com a menina ali, a menina com a linguagem dessa época, bem moderna, e comentando com ele ali, ele falando como é que ele escolheu a fisionomia de rosto, como é que ele escolheu a feição da sua face para ser uma mulher. Porque ali ele está comentando sobre a transposição de sexo. Porque agora é assim, a pessoa não quer ser homem, ele vira mulher. A pessoa não quer ser mulher, vira homem. Ele vai lá, pega um médico, um doutor, um médico que trabalha na área da anatomia do corpo, e ele faz uma transposição de sexo. Ele coloca, o homem coloca seios, coloca uma poupança feminina, começa a malhar e fazer qualquer tipo de atitude para que ele comece a se tornar um corpo mais feminino, implanta hormônio, faz todas essas coisas. A pessoa não quer ser mulher, opera os seios, enfim, faz uma implantação
de um órgão genital, até isso vão conseguir, a medicina já está sendo desafiada para fazer, e eles transformam num homem mediante essa face terrena, o olhar dessas pessoas, mas mediante o céu, nunca mais ele vai ser considerado uma pessoa de sexo mudado, de nome mudado. Ele continua tendo o mesmo nome, ele continua sendo a mesma pessoa que ele nasceu, porque Deus não aceita essas atitudes. Diante de Deus, a pessoa vai ser o que ele foi. E o pior de tudo isso, que aí faz a transposição, aí comenta, não gostei muito dela, comentando com a menina, não gostei muito dessa face, aí eu fui escolher esse perfil para mim. Mas é como se você chegasse numa loja hoje e comprasse, você escolhe um perfil para a internet, ou um perfil para você ter em alguma área da tua vida, ou que tu gosta, que tu não gosta, como se fosse um móvel de casa, chega lá e compra um corpo, uma face. Eu quero esse perfil aqui. Pode fazer de mim essa mulher aqui. Tá? Aí é assim, como se você pudesse comprar a sua fisionomia na feira. E onde é que está o maior pecado disso aqui, que é um pecado terrível, e pasmem os senhores, não adianta alguém querer vir discutir comigo, é que essa pessoa está 100% no controle da sua própria vida. E quem é para estar no controle da vida do ser humano é Deus. Por que eu digo isso? Porque foi Deus que criou ele à imagem e semelhança de Deus. E ele está descontente com a criação divina. Então ele é uma criatura ocupando o lugar do Criador. E o Criador desce para a criatura. Porque ele vai fazer o que ele quer e bem entende com o seu próprio corpo. E nós sabemos que Deus é o Criador desta obra. Então é uma criatura descontente com o trabalho perfeito do Deus eterno, do Criador. Porque Deus, no livro de Gênesis, quando ele cria as coisas e coloca tudo no seu lugar, ele cria o homem, a Bíblia diz que ele olhou e viu que ele tinha feito uma das maiores obras, a maior obra das suas mãos, e que ele tinha feito era perfeito, lindo e maravilhoso. Quem é o homem para dizer que aquilo que Deus criou é imperfeito? Ainda que seja um narigudo, um dentuço, ainda os aparelhos corrigem tudo, ainda que seja uma pessoa que tem a orelha grande, não interessa. Não interessa, ele continua sendo a criação de Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, só para vocês entenderem uma coisa, não é que não pode arrumar um dente ou coisa assim, vou deixar bem explicado já. Mas eu estou dizendo que tem pessoa descontente, e aí vai lá fazer o que ele bem fez e bem entendeu. Então é assim, é como se você pudesse comprar numa feira o perfil de rosto ou o perfil de homem ou mulher que você quer ser. Então são pessoas descontentes, são pessoas perturbadas de espírito. São pessoas atribuladas em seu ser, que estão por aí mexendo em tudo que Deus fez. Bom, a transposição de sexo é o ápice da desgraça, da aberração, do mundanismo e do cumprimento bíblico. Porque a pessoa já está descontente quando ele começa a mexer no seu corpo, injetar silicone, injetar isso, injetar aquilo, começa a fazer tatuagens grandes, gigantes. Isso já é uma mudança, porque o que o cristão tem que fazer é cuidar bem do seu corpo, usar cremes bons, fazer caminhada, exercícios, cuidar da sua alimentação. Isso tudo é válido. E andar bem bonito e bem cheiroso, bem vestido. Isso tudo passou muito disso aí, que a pessoa começa com invencionices diabólicas, furando o beiço, furando o nariz, furando o olho, furando a sobrancelha, colocando piercing no umbigo, nos órgãos genitais. Isso já é obra do diabo, vocês estão entendendo? E ninguém fala, porque não quer se comprometer. Porque o fulano diz, o Cláudio Duarte pode dizer que a tatuagem não é pecado aonde ele quiser, ele ir para o inferno com todos os outros que estão dizendo que não. O Silas Malafaia pode dizer que a tatuagem não é pecado, não interessa o tamanho deles, se eles pertencem à política brasileira, se são o rei da cocada, não interessa. Se eles são pastor famoso, quero ver ser famoso no céu. Quero ver a pessoa conquistar o céu, levar os seus membros, seus cristãos para o céu. Não me interessa o que eles dizem, o que me interessa é o que a Bíblia diz, mas tem gente que interessa o que o Cláudio Duarte diz. O Cláudio Duarte se tornou o mega star do conselho conjugal, né, com seus aconselhamentos aberrativos. Então esse povo está indo pelo que o Cláudio Duarte diz, o Silas Malafaia diz, eles estão indo pelo que o Davi Miranda dizia, pelo que o José Wellington Bezerra da Costa, ainda em vida, presidente da Assembleia de Deus, diz. Eles vão porque os pastores dizem. Se esses pastores mandarem eles descer de cabeça para baixo numa poça, eles vão. Essas pessoas estão perdidas, não sabem nada de Bíblia, não têm conhecimento nenhum do Espírito, deixaram de viver debaixo da graça e aceitam o que qualquer homem diz. E ninguém zela de nada. Então, meus irmãos, fica aí meu vídeo. Só podia dar no que deu. Porque aí aquela Tami, a filha da Gretchen, fez aquela transposição de sexo do feminino para o masculino, né? E virou moda. E foi apoiada e ovacionada e em rede televisiva, e contrariou o Marco Feliciano e brigou com os crentes, e todo mundo, então isso aí está virando um modismo no Brasil e no mundo. Mas o que acontece? Na vida secular, agora dentro de igreja, meu irmão, esse espírito está permeando essas falsas igrejas. O espírito de sodomia, de homossexualismo, lesbianismo, transposição de sexo,
e descontentamento com aquilo que Deus faz. O que Deus fez, meus irmãos, é perfeito. Vocês querem me levar na justiça, na cadeia, vocês querem me matar, trucidar, arrancar minha língua, cortar meu pescoço, o que vocês querem fazer? Vocês querem colocar a machada no meu pescoço em cima de um picador de lenha, como diz aqui no Rio Grande do Sul? Decapitar-me como fizeram com Paulo? O que vocês querem? Se rolar minha cabeça para o lado e minha cabeça ficar longe do corpo, a minha língua vai continuar falando isso aí. Vocês estão entendendo? Isso aí é um descontentamento com a obra de Deus. Isso aí é colocar o Criador no lugar de criatura e ocupar o lugar do trono de Deus. E ele não divide a sua glória com ninguém. Está falado? Falou com vocês, só podia acabar nisso. Eu já sei, você vai dizer, mas você quer saber tudo, você é o cara. Não, eu não sou o cara, mas eu já sei onde essas coisas vão dar pela experiência vivida dentro do Evangelho e por ter uma intimidade com Deus. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado com isso. Cuidado. Você está entendendo? Cuidado com isso, porque isso não acaba bem. E aí nós temos casos aí, cuide dos seus filhos, porque eu estou tentando cuidar dos meus. Cuide dos seus filhos, pregadores santos até demais, completamente santos, que os filhos se tornaram nessas coisas tristes aí para o Evangelho, para o mundo secular. Que Deus guarde os nossos filhos, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos ocupar o nosso tempo cuidando dos nossos filhos, para que nós não venhamos passar por tamanhos constrangimentos como nós temos visto nas redes sociais e nessa igreja da atualidade. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.